Pessoal do torcedor tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Atlético numa situação muito difícil, precisando da vitória que não aconteceu, acabou um empate, sem gols, e o São Paulo está numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Este é o vídeo de jogo de uma partida em que o gol não aconteceu, o São Paulo tinha ainda uma situação de talvez ilusão, talvez conforto com a vitória sobre o Palmeiras, mas assim, eu já falei isso em algumas lives, já falei isso também no Twitter. Estou preocupado como talvez nunca estive. Não que São Paulo não tivesse passado nesses últimos 10 anos com as incompetentes gestões que ficaram aí se repetindo no poder, sempre com os mesmos nomes. São Paulo flertou com o rebaixamento. Mas é diferente quando você está na reta final, faltando poucos jogos, e não tem mais ídolos para chegar, não tem mais jogador para dar uma cara nova, os ídolos já foram queimados ou estão lá. E temos uma diretoria, aquela diretoria que só aparece nos momentos de glória, assim como as demais, assim como as anteriores. Ou seja, uma diretoria praticamente invisível, que a última vez que deu as caras efetivamente foi na distante conquista do estadual. São Paulo é um time que está completamente perdido e que tem um técnico que está ali tateando no escuro, tentando descobrir o elenco, tentando descobrir soluções, um técnico que não é adequado para o elenco que foi montado e que chegou numa situação muito complicada, então está ali procurando formas de jogar, tentando animar. São Paulo tem um jogo difícil contra o Sport, que precisa da vitória, precisa torcer aí para empate de Grêmio e Bahia para tentar ter algum conforto, mas a verdade é que brigará até o final. E o Sport, o jogo de sábado, é em teoria a partida mais fácil que terá pela frente. E é um time que ainda não se encontrou, um time que comete muitos erros, um time que não tem convicções, um time que erra muito nas escalações. Errou muito contra o Palmeiras, mas a vitória veio. Hoje, vou perguntar, Gabriel, errou, acertou, o que você viu de bom, o que você viu de ruim, e o que São Paulo pode fazer daqui para diante, que lição pode ficar de aprendizado, se é que o Rogério consegue aprender alguma coisa neste momento do São Paulo. Pouco tempo para aprender, né? Porque daqui 2 dias já tem jogo de novo, enfim. Mas em relação ao jogo contra o Palmeiras, 2 mudanças, né? Uma delas forçada, a volta do Caleri suspenso no lugar do Luciano machucado, e uma por opção do Rogério, a entrada do Marquinhos no lugar do Vitor Bueno, e aí são 2 mudanças que alteram bastante a estrutura de jogo do time. Vamos lá. A primeira, no Caleri, em relação ao Luciano. O São Paulo ganha uma referência no ataque, em teoria ganha uma presença diária, que hoje faltou bastante, a gente já chega lá, mas o São Paulo perde muita movimentação, o São Paulo perde essa ligação entre o meio de campo e o ataque, que o Luciano é um disparado o melhor jogador do elenco que faz isso, que melhor lê esses espaços para conectar esses 2 setores, e aí até muitas vezes o Rigoni cresce um pouco de produção, porque são 2 jogadores que conseguem se alternar bastante entre o que vai estar um pouco mais avançado, o que vem buscar um pouco mais o jogo. Essa é a primeira mudança, e a segunda, em relação ao Marquinhos com o Vitor Bueno, você ganha mais profundidade, você ganha mais velocidade, ganha mais objetividade, mas você perde ali menos aproximação por dentro, menos jogo pelo meio de campo e menos posse de bola. Para essa segunda mudança, que é a mudança por opção do Rogério, faz algum sentido você tentar jogar nas costas dos alas, o Atlético com 3 zagueiros, defende com uma linha de 5, e aí para você tentar entrar numa linha de 5, você tem que ter jogadores bem abertos para você criar alguns espaços, e aí você tira o Vitor Bueno que afunila mais o jogo, coloca o Marquinhos que pode tentar fazer uma boa aproximação com o Reinaldo para ter mais jogo externo. Tudo bem, essa ideia fazia algum sentido, mas na estrutura do time, e aí a gente começa com algumas diferenças que não são tão boas assim do adversário, né? Essa, tudo bem, o adversário seria mais vulnerável à entrada do Marquinhos, mas aí é um adversário mais organizado numa saída de bola, e hoje o São Paulo peca na saída de bola. Hoje o São Paulo tinha apenas o Nestor para fazer essa saída, porque diferentemente do jogo contra o Palmeiras, o São Paulo não jogou com 2 linhas de 4. O São Paulo joga com um trio de meio-campistas, muito parecido com o que vinha jogando no começo, antigamente com Lisieiro, Sara e Igor Gomes, dessa vez com o Nestor no lugar do Lisieiro,
e aí Sara e Igor Gomes invertidos, inclusive. Dessa vez o Sara um pouco mais pela direita, ora um pouco mais aberto, mas quase sempre ali numa trinca de meio campo, com o Igor Gomes, que hoje não jogou lado a lado, não começou jogando lado a lado com o Nestor, jogou lado a lado com o Sara. E aí, na frente, você tem Marquinhos de um lado, Rigoni do outro, e o Caleri um pouco mais por dentro. E isso é um problema para a saída de bola do São Paulo. Não é de hoje, é algo que você tem quando você não tem o Léo, é algo que você tem até quando você não tem o Lisiero, porque a gente já cita que são Lisiero e Nestor, são jogadores com características diferentes, são jogadores que tratam bem a bola, que tem boa técnica, que tem até um bom passe, mas o Nestor tem um passe mais para tentar deixar alguém na cara do gol, aquele passe mais final, e o Lisiero tem um controle de jogo maior, uma leitura de jogo maior e uma leitura de espaços, principalmente. O Nestor, muitas vezes, ele sabe que ele precisa vir buscar a bola de Miranda e Arboleda. Miranda e Arboleda não são o Léo. Léo, hoje a gente tinha o Miranda com uma quantidade enorme de espaço para sair jogando, e ele não sai. O Léo é o responsável por fazer essa condução. Então o Nestor sabe que ele precisa vir buscar a bola. E muitas vezes ele estava lá na frente. Ele queria um passe numa zona mais avançada, e ele precisa vir buscar o jogo. E aí, quando o São Paulo fica muito previsível com essa saída, como ficou contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, você tem Igor Gomes e Gabriel Sara, que contra Corinthians, contra o Internacional, entravam na área com constância, se aproximavam para fazer tabela com os laterais, que também davam essa profundidade, estavam numa zona muito mais avançada, eles são obrigados a recuar. Eles são obrigados a recuar, e o Rigoni é obrigado a recuar, e o Caleri é obrigado a sair da área, e todo mundo vem recuando, e o São Paulo fica cada vez mais distante do gol, e o Atlético Paranaense fica muito confortável na marcação. O Atlético Paranaense, que hoje veio completamente satisfeito com o empate, veio para se defender, esteve numa intensidade abaixo do que costuma jogar, esteve até mais cansado que o São Paulo, na maioria do tempo, esteve mais desgastado que o São Paulo, isso é muito nítido, tanto que praticamente não finaliza gol durante o jogo todo. O Atlético Paranaense teve nossa, olha a chance que o Atlético Paranaense teve, isso não acontece. O Atlético Paranaense, a gente sabe, o Campeonato Sul-Americano é um time com muito mais qualidade do que isso. Então, o São Paulo, novamente, voltou a ter muito volume de jogo. Isso já aconteceu contra o Santos, contra o Ceará até criou mais oportunidades, mas já aconteceu várias vezes que o São Paulo tem volume de jogo, cerca muitas vezes a área do adversário, só que tem muita lentidão para criar jogadas. Contra o Internacional e contra o Corinthians, agilidade, intensidade com a bola, rápido, jogo dinâmico. São Paulo pega, troca 3 passes, já está próximo da área, já conseguiu criar uma situação de mano a mano, já conseguiu deixar um jogador em condição de finalizar. Hoje é lento. Hoje do Miranda, pro Arboleda, pro Igor Vinícius, e aí o Sara tem que vir buscar o jogo, aí tem que passar do time inteiro do Atlético Paranaense para a bola chegar na frente, diferentemente do gol que ele faz contra o Internacional, que ele dá um tapa na frente de um jogador e já está em condição de finalizar. Então o São Paulo peca dessa maneira, cria o volume de jogo, foram 21 cruzamentos no primeiro tempo, e aí é muito cruzamento, muitas vezes cruzamento para o Marquinhos. Você imagina o Marquinhos subindo de cabeça com o Thiago Heleno? O São Paulo hoje consagra o Thiago Heleno, que faz uma temporada muito boa, vem de muito tempo jogando bem no Atlético Paranaense, mas o São Paulo facilitou, fez tudo o que ele queria. Facilidade para o Thiago Heleno rebater, facilidade para o Thiago Heleno ganhar essas jogadas no corpo, ganhar de um Caleri que se movimenta um absurdo no primeiro tempo, no segundo tempo está exausto, cansado. Porque você é previsível para fazer a jogada, né? Você vai, você é lento. Você é lento e previsível. Quando você é lento e previsível, você permite que o seu adversário se posicione, espere aquilo que é mais óbvio. E é isso que o São Paulo ofereceu a partida toda. Além de oferecer o óbvio, ofereceu de maneira lenta. A transição do São Paulo, pela ausência do Luciano, ela era extremamente lenta, trouxe uma certa irritação ali a torcida, que gritou também o tempo todo. De novo, a torcida gritou o tempo todo, espero que faça isso contra o Sport, mesmo se o gol demorar a sair, se é que ele vai sair, porque, de novo, né, hoje não saiu, mas é muito difícil, porque além de estar lento e previsível, ainda tomava a decisão errada de cruzar a bola para jogadores que não tinham condição de disputar. Você chega no momento que você não tem ideia, e que o adversário está satisfeito com o empate, e que você tem a responsabilidade de ganhar, porque mesmo com a mesma pontuação que o Atlético está atrás, sabe que tem
jogos difíceis, sabe que a sua fase é pior que a do Atlético. O Atlético, em teoria, vai ter facilidade para escapar dos 42 pontos que os dois times têm hoje. Pouco esforço, com menos esforço que o São Paulo. Um time que foi campeão há 3 dias e hoje está provavelmente extasiado mentalmente. Isso é normal, a gente já esperava isso. De novo, o Atlético Paranaense não é esse jogo que a gente viu, só que aí vem faz cera, aquele negócio, satisfeito com o empate. Tem a conivência da arbitragem. Tudo bem, sim, daqui a pouco a gente fala da questão da arbitragem, porque, honestamente, hoje, por mais que tenha tido toda essa questão de acréscimos e tudo mais, hoje ela foi até benéfica ao São Paulo, e aí daqui a pouco a gente fala disso. Mas toda essa questão de que leva ao cruzamento, que leva à decisão errada, que leva um jogador dominar uma bola aberta na direita ou na esquerda, e ele está cercado por 3 jogadores, e aí a única opção é no máximo recuar a jogada, se dá por um time que, como você falou, o Rogério está tateando. E a gente vê isso também nas alterações. O Rogério, ele não tem uma coerência nas alterações. Ele dá, eu vou colocar o Marquinhos, porque eu preciso ter jogo externo para furar a retranca do Atlético Paranaense, a linha de 5 do Atlético Paranaense. Tudo bem. Aí, no intervalo, aí ele coloca o Benítez. Aí, no fim do jogo, ele coloca o Vitor Bueno aberto. Assim, não tem exatamente uma coerência. Então, é um negócio assim que você fala, não, pô, essa é a ideia de jogo do São Paulo, ele acredita nessa ideia de jogo, o São Paulo tem claramente essas ideias e as alterações condizem com essas ideias. O São Paulo vai tentar colocar um jogador pelo lado do campo, porque é difícil, porque não tem exatamente esse jogador do lado do campo, mas, sei lá, podia ir buscar na base, podia ir buscar um jogador com outras características, podia mudar o sistema, hoje mudou o sistema. Eu acho que a entrada do Léo tem muito a ver com o Rogério identificando a dificuldade que o São Paulo teve na saída de bola, identificando o espaço que muitas vezes o Miranda tinha e que o Léo sabe aproveitar melhor, e aí o Léo entra, o jogo flui um pouco mais, mesmo com o Atlético Paranaense ainda mais recuado. O Atlético Paranaense foi mais recuado no segundo tempo do que no primeiro, muito mais fechado, aceitando empate, estava satisfeito, muita ligação direta, bola longa, porque se o Nicão conseguir resolver alguma coisa, se o Christian conseguir resolver alguma coisa, se o Pedro Rocha conseguir um mano a mano ali, sair na cara do gol, tudo bem, um chute de longe, o Atlético tinha bons jogadores para finalizar de longe, um cruzamento do árbitro, enfim, acasos, espetadas, esporádicas, e o São Paulo tentando pressionar sem grandes ideias. No segundo tempo, de novo, Léo e entra o Benítez. E você está tateando. E hoje o Benítez ganhou mais minutos, porque o Rogério achou que ele tinha que ganhar mais minutos. E o jogo não era necessariamente por dentro. Não faltava esse jogo por dentro, faltava uma saída de bola. Faltava o Nestor fazer o que muitas vezes faz o Lisieiro e entender o espaço para fazer essa saída de bola, para muitas vezes inverter o jogo rápido. O Nestor muitas vezes, para essa função ainda, o Nestor pega a bola, aí ele tem que soltar no Arboleda, para o Arboleda soltar para o Igor Vinícius, o Igor Vinícius vai receber a bola, e nisso todo o time do Atlético já fechou o espaço. E muitas vezes a gente vê o Lisieiro pega a bola e solta direto no Igor Vinícius, pega a bola, inverte o jogo, tentando acionar o Rigoni, tentando acionar um Reinaldo que hoje saiu no intervalo, muito provavelmente pelo cartão amarelo, direto lá para inverter a bola. Então, assim, o São Paulo hoje foi lento, o São Paulo hoje foi previsível, aí o Rogério tenta colocar o Benítez, aí o São Paulo tenta fazer um jogo por dentro, o Benítez nem entrou tão mal, mas assim, é isso, o máximo que a gente tem, um passe aqui, outro ali, aí prejudica a dinâmica, aí segura mais a bola do que deveria, aí de vez em quando ele acha um bom passe ali, para o São Paulo ter uma jogada de linha de fundo para fazer um cruzamento, e é sempre o cruzamento, porque não consegue fazer o passe por dentro, porque não consegue chegar na linha de fundo e ter 2, 3 caras ali para fazer uma triangulação, para criar uma jogada um pouco mais clara, para você... Pô, vou chegar na linha de fundo, vou chegar com clareza na linha de fundo, vou levantar a cabeça, vou escolher o passe, vou preencher a área. O São Paulo não tinha nada disso. O São Paulo não tinha absolutamente nada disso. São Paulo teve uma grande oportunidade de gol com o Rigoni. Que é um jogador que precisa ser falado também individualmente, porque assim, coletivamente o time não está bem. E aí isso afeta o Rigoni, isso afeta o Caleri, isso afeta todo mundo. Todo mundo. Mas, novamente, você sai na cara do gol, de novo. Aí você tá na cara do gol, você é ambidestro. Você tem facilidade com o jeito que a bola cair, você dá para jogar no gol. O jogo tá 0-0. O jogo tá difícil. O time não tá bem. Aí você bate pro gol. Aí ele quer dar o corte. Aí ele quer fazer o bonito. Aí ele quer chapar lá do outro lado. Aí ele quer... Preciosismo. Não dá, tem não um dá. excesso de preciosismo.
Ele tem técnica para isso. Que fique muito claro. Rigoni tem técnica para isso, mas a gente já falou isso aqui em mais de uma ocasião. São Paulo não está brigando na parte de cima da tabela. São Paulo não está brigando na parte intermediária da tabela. São Paulo não está classificado para Libertadores, que se estivesse classificado para Libertadores, a conta das dívidas que fez não estaria fechada. São Paulo não consegue fechar a dívida que fez, assim, a conta das contratações que fez, foram 9 contratações. Foram 9 contratações para pegar um elenco que brigou por título no ano passado, o título brasileiro, um título expressivo, muito diferente do Campeonato Paulista, mas o Campeonato Paulista conquistou, mas não tem relevância nenhuma e não trouxe nada para os cofres do público, do clube. Pelo contrário, São Paulo gastou mais na demissão do Crespo do que no que ganhou no Paulista. São Paulo, com 9 contratações, e 2 técnicos, não consegue fazer o time do São Paulo jogar. E aí a gente tem nessas decisões erradas situações como essa. Situações como um jogador que está na cara do gol e ao invés de optar pela jogada mais fácil, porque precisa da classificação para Libertadores, e ainda assim a situação do São Paulo seria muito difícil, prefere uma jogada mais enfeitada, tem condições de fazer isso, mas nos últimos 3 ou 4 jogos não consegue fazer. E perdeu gols assim, gols que custaram muito ao clube. Todos os gols que o Caleri perdeu custaram, o Caleri não, o Rigoni perdeu, custaram muito ao clube. E o Caleri, que é outro que também precisa ser falado, não está jogando bem, já tinha dito que não viria no seu melhor potencial, mas hoje eu preciso fazer um registro. Tem um momento que ele chuta uma bola para o gol. Isso é de uma cretinice, de uma idiotice, de uma infantilidade, de uma coisa que, olha, não há adjetivos suficientes para descrever o que o Caleri fez. O goleiro do Atlético Santos tinha acabado de tomar um cartão amarelo. Havia ali um momento de euforia pelo cartão amarelo por cera. A bola estava no ponto praticamente que deveria ser batido, não lembro se era falta ou impedimento. Sim. Ele foi até a bola e deu um bicão na bola para dentro do gol. O árbitro olhou para a cara dele e falou: meu, amarelo para você. E virou cera contra o São Paulo. Ou seja, ele toma o cartão e gasta o tempo. E tira a dinâmica. Só isso. Quando você tem o cartão do goleiro, tem uma euforia do público. Vai sair, não sei o quê. Aí o jogador do teu time toma o amarelo, essa euforia se vai, porque todo mundo pôs a mão na cabeça daquela coisa de novo. Uma coisa que também vale o registro, por exemplo, hoje o Caleri, acho que a gente chegou a comentar no começo do vídeo, o Caleri sai hoje por cansaço. Porque no primeiro tempo, como a gente falou, aí tem que vir o Sara e o Igor buscar o jogo, aí todo mundo recua, porque você não tem um zagueiro que sabe fazer saída de bola, o time fica cada vez mais distante do gol, aí é mais difícil você chegar no gol adversário, porque já tá difícil o time coletivamente, o técnico é não sei o que, enfim, aquela história toda que a gente já sabe. Aí o Caleri teve que sair da área também. O Caleri caiu muito pelo lado esquerdo hoje no primeiro tempo, que foi provavelmente o que gastou todo o fôlego dele. Cara, ele se movimentou, ele brigou, ele deu corpo, ele tentava, ele aparecia, ele queria buscar o jogo, ele tentava trombar do jeito que ele conseguia, ele tentava criar jogada, ele tentava fazer um pivô, aí às vezes ele se empolgava com a bola, não soltava a bola, que claramente me parece coisa de um jogador ansioso. Ele luta, ele briga, isso nunca, se alguém duvidou que o Caleri pudesse entregar, mas ele tem essa, não sei se é o time que não está com a cabeça no lugar, se a situação do time está afetando um nível psicológico desse, mas assim, no jogo passado dele, né, que é o penúltimo do São Paulo, ele é expulso com 9 minutos, porque dá um carrinho na altura da canela do cara, aí deixa o time no mato. Aí hoje ele toma um cartão amarelo porque ele faz uma cera contra o próprio clube, o goleiro acabou de tomar cera, cartão por cera, então assim, eu não sei explicar. E aí entra a mesma coisa com o Rigoni. O Rigoni já antes ainda com o Crespo, a gente falava o quanto vinha mal, e aí ainda era um momento que aparentemente falar que o Rigoni não jogou bem era um crime, não sei o quê. Só que agora já são nem sei quantos jogos seguidos que o Rigoni não vai bem. Não vai bem, não consegue desempenhar, perde gols, perde lances fáceis, displicente, desligado. Hoje aconteceu um negócio que para mim eu tomei um susto. Houve uma falta que ele fez com 25 minutos do segundo tempo. Eu fiquei olhando de longe e falei, mas quem fez a falta? Ele falou, Rigoni. O Rigoni está em campo? Mas eu não falei de maldade. Eu realmente esqueci que o Rigoni estava em campo, porque em 25 minutos do segundo tempo ele perdeu o gol e só.
Então, assim, e o Rigoni, ele precisa, principalmente na ausência do Luciano, ser esse homem que vai se movimentar, que vai buscar o jogo, que vai conectar o meio com o ataque, que vai ajudar. Hoje era o Igor, e aí no segundo tempo foi o Benítez, no primeiro tempo era Igor e Sara. Ele é o cara que vai ajudar esses jogadores a levar a bola para o ataque, a municiar o Caleri, a cair pelos dois lados, a dar um pouco mais de dinâmica para o time, a fazer a função que o Luciano faz. Mesmo quando o Luciano não está bem tecnicamente. E ele não faz, ele não apareceu no jogo. E aí eu não sei se, de novo, eu não sei se a orientação do Rogério fica parada aí, espera a bola chegar, você vai decidir com chute ou qualquer coisa, mas o cara não pode também ter esse nível de passividade. O jogo não tá rolando, mandaram ficar aqui parado, não ficar parado, acertando a marcação, sem tocar na bola, sem participar do jogo. Isso não pode acontecer. E aí o São Paulo teve muita dificuldade, e aí o que a gente fala das alterações, que o Rogério não parece ter uma coerência e que não parece estar entendendo mesmo o que ele está fazendo, que ele está numa tentativa e erro, e que ele está tateando, e a gente já falou isso aqui em 300 vídeos, acho que é o 11º jogo do Rogério, sei lá que jogo que é do Rogério, acho que são 11 jogos, não sei, alguma coisa assim, qualquer coisa... Eu ia perguntar isso. Mas é algo muito parecido. O São Paulo tem 44% de aproveitamento nesses jogos, são 3 vitórias, 3 empates. É quase a campanha que ele teve quando foi demitido em 2017. Impressionante até. Essa questão passou já por um ponto aquela campanha, mas assim, é muito parecida a campanha, muito parecida a maneira como ele está tateando depois daquele 2017, e que ele tentava um time para frente, aí depois o time foi eliminado de tudo, ele tentou um time mais defensivo, ele tentava um Militão, ora como terceiro zagueiro, ora como volante, isso no mesmo jogo, aí toma a pressão do Vitória em casa, e faz um bom jogo contra o Palmeiras depois. Então, assim, eu acho que a principal prova disso hoje foi a gente ver o Sara jogar em 3 posições hoje diferentes. Hoje o Sara jogou em 3 posições diferentes. Ele começa como... 9, né? 9 jogos. Então são 9 jogos, em vez dos 11 que eu já falei. Então, tudo bem, dessa vez em 9 jogos, ele superou por um ponto os 11 que ele tinha. Então, assim, você percebe que não foge muito. Ele tinha, acho que, 33% de aproveitamento, agora tudo bem, tomara 44%. Tomara que fuja bastante, legal, porque a gente vai precisar mas muito. É um aproveitamento absolutamente insuficiente para o momento do São Paulo, e que também não é surpreendente. Mas aí você vê o Sara começar pelo lado direito, hoje muito mais com uma trinca de meio de campo, como a gente falou, do que como um homem aberto contra o Palmeiras. Aí, no segundo tempo, pela saída do Reinaldo, o Sara vira um ala esquerdo, ele passa a jogar na lateral ali do campo, porque o Léo entra, viram 3 zagueiros, aí Igor Vinícius de um lado e Sara do outro, e no fim, quando ele tenta empurrar o time para frente, bota Vitor Bueno, bota o outro, não sei o quê, bota o Orejuela que o Igor Vinícius sentiu, o Benítez já estava em campo, não sei o quê, a gente termina com uma dupla de volantes, Sara e Igor Gomes. E aí o Sara por dentro, só que como jogadores mais recuados, mais longe da área. Então, assim, são 3 funções que hoje o que foi o melhor jogador do São Paulo hoje fez. Ora, ele tá lá na esquerda, aí o Sara tem que, como ala esquerdo, aí ele tem que vir desarmar na entrada da área por dentro. É isso que eu ia falar. Assim, é um time que... Esse e o Corta-Luz foram as 2 principais jogadas do São Paulo, mas esse corte que você descreveu agora, ele foi imprescindível para que o São Paulo não saísse com uma situação ainda pior, não perdesse o ponto que conquistou. E aí você tem um time que você percebe que não é uma estrutura, porque não é uma marcação individual. Então, sei lá, o ala direito do adversário, por qualquer motivo, caiu por dentro, o Sara saiu perseguindo ele e tudo bem. É um time que, assim, o Sara identificou um buraco e foi lá cobrir o buraco. Peraí, esse buraco aqui não precisa existir, eu preciso ir lá cobrir. E aí tem um buraco aqui, aí sobe um buraco nas costas dele, não sei o quê. No segundo tempo, a gente viu Nestor e Igor Gomes alinhados, porque entra o Benítez, aí tem que jogar alinhado, já não era mais um trio. Então, assim, durante o jogo, quando você tem um time que está completo, e aí você tem um time que joga facilmente, que joga com 3 zagueiros, joga com uma linha de 4, joga com 3 atacantes, joga com uma dupla de ataque, com um homem só mais à frente, e tudo bem. Quando você tem um treinador que já dominou o elenco e que consegue variar o time em várias formações, tudo bem. Não é o caso do São Paulo. O São Paulo não joga bem, com frequência, em nenhuma formação. O São Paulo não tem uma formação fixa. A gente não tem os titulares. E assim, hoje eu vi alguém comentando assim, o Volpi, falta ele sair com velocidade. Não sai com velocidade, porque o time de São Paulo está desarranjado.
Não adianta sair com velocidade. Primeiro você não tem jogadores para brigar. Ele vai fazer o quê? Ele vai botar a bola no chão e vai estourar para o Benítez brigar de cabeça com o Thiago Heleno? Não faz sentido, não faz o menor sentido. Então, assim, e perceber isso era importante para que o São Paulo não tivesse uma situação ainda pior do que está. De novo, São Paulo poderia estar numa situação ainda pior do que está. Ainda não está numa situação tão periclitante, mas eu tenho mais receio agora do que jamais tive, porque trouxemos um técnico que é o técnico errado, para o momento errado, com o elenco errado. Pode dar certo? Pode, mas não assim, é lógico. O que é o dar certo? É você não cair. E não cair. Assim, esse é o seu objetivo, e mesmo assim, você luta, você briga. 9 contratações, a briga é para não cair. Só para registrar, para a gente poder passar para a figura geral e terminar de falar do jogo, em termos de arbitragem, principalmente no futebol brasileiro e no futebol de hoje, o Reinaldo deveria ter sido expulso. No primeiro tempo, e isso complicaria muito a situação do São Paulo. Passou em branco, o VAR não chamou, era caso para expulsão. O São Paulo já teve alguns jogadores expulsos de maneira injusta nesse ano, já teve pênaltis esquisitos marcados contra ele, já teve pênaltis não marcados a seu favor, gols que são anulados que você discute, arbitragens muito contestáveis no Morumbi, em outros lugares, a gente já vem falando aqui várias vezes. Hoje é o dia em que, depois de muito tempo, né? A arbitragem, pelo menos em um lance capital, passar o lance capital, porque daí depois entra toda uma questão da cera, da quebra da dinâmica e da conivência da arbitragem e tudo mais. Nem foi uma arbitragem catastrófica no restante, no restante do jogo, mas o lance capital foi um erro a favor do São Paulo, que deveria ter expulsado o Reinaldo. Mas assim, a gente está na rodada 34. Eu tenho dificuldade de lembrar quais foram as arbitragens favoráveis ao São Paulo em 34 rodadas. Arbitragens favoráveis que eu digo em que um erro crucial, claro, não tenha sido contra o São Paulo, tipo aquela expulsão do Nestor contra a Chapecoense, aquele negócio escandaloso e tudo mais. Então, uma vez, depois de 34 rodadas, o São Paulo teve uma arbitragem que em um lance capital acabou errando a seu favor. Então, aí a questão da figura geral a gente tem um cenário que é muito ruim, é um cenário que amanhã tem Fortaleza e Santos, provavelmente hoje, né, porque o vídeo já vai sair, muita gente vai ver o vídeo na quinta-feira. Então, quinta-feira, 25 de novembro, tem Fortaleza e Santos. Eu não acho que o Santos vai brigar ali embaixo, por mais que a tabela do Santos também não seja tão boa, mas assim, joga o São Paulo, Fortaleza. Aí você tem sexta-feira, Chapecoense, Atlético Goianiense, Bahia e Grêmio, joga o São Paulo. E aí a maioria dos jogos você tem que olhar e falar, pô, tomara que empate isso aí. Mas assim, independentemente do que aconteça na rodada hoje, o sarrafo da zona de rebaixamento obrigatoriamente vai subir. Obrigatoriamente, porque Bahia e Grêmio vão pontuar. Se vai dar um ponto para cada um, se alguém vai ganhar, o sarrafo sobe. Atlético Goianiense dificilmente não pontua e dificilmente não vença o jogo contra a Chapecoense. Vai pontuar. O Juventude tem um jogo mais difícil contra o Red Bull Bragantino, mas sabe, sei lá, como é que o Red Bull Bragantino vai absorver a derrota na Sul-Americana. Não sei se vai pontuar ou não, mas assim, pode vir na já tá, né? O Juventude está a 2 pontos do São Paulo, está ali perto. E o São Paulo tem o Sport. E todos esses jogos que eu citei, exceção do Juventude, que é terça-feira, acontecem antes do jogo do São Paulo. Colocando já toda a pressão. E por mais que você tenha, e por mais que você tenha, sei lá, qual que é o melhor que acontecer em Bahia e Grêmio? Sei lá, o empate? É o empate. No mínimo, alguém vai estar um ponto mais perto do São Paulo, no mínimo. Isso se alguém não ganhar, o Grêmio não ganhar e é o próximo adversário do São Paulo depois do Sport, e aí vai vir com a faca nos dentes. Isso se o Bahia não ganhar e se colocar um ponto no São Paulo entrar em campo, podendo ver Atlético Goianiense ultrapassar, o Bahia colar um ponto, e aí você entra ultra master pressionado contra o Sport, numa obrigação gigantesca de ganhar, e tudo isso, de novo, em meio a um cenário que o clube parece abandonado, eu não consigo enxergar. Primeiro que eu não, além de não ver, eu não sei, e aí é uma questão interna, eu não sei no sentido de não parece ter alguém fazendo algum trabalho ou alguma liderança dentro do clube, vindo de diretoria de futebol, vindo de presidência, vindo de qualquer coisa, que ajude ou que respalde os jogadores, ou que qualquer coisa
que possa mexer, dar um ânimo, identificar quem está com menos confiança, quem está com mais confiança, quem está sentindo mais um momento, quem está sentindo menos momento. O Rogério não sabe o time que joga. Começou essa formação contra o Ceará. Deu certo. Então continua. Contra o Corinthians deu certo. Muda para essa. Contra o Palmeiras trocou outra coisa, muda para do Palmeiras hoje, só que troca com o Marquinhos e o Vitor Bueno. E assim, o São Paulo vai indo e vê o que dá certo. Aí joga um jogo bem, joga 2 ruins, muda a formação, muda, repete de novo, troca de novo. Traz uma torcida para conversar com os jogadores nesse momento. Assim, eu só estou falando assim, neste momento delicado, nesse momento complicado, porque você tem trocentos profissionais que foram contratados para este fim. Para trazer ânimo para os jogadores, para fazer toda essa ponte de cotia. O tal do gestor de pessoas. Mas você tem um jogo contra o Sport. Aí, por qualquer motivo, o São Paulo joga bem contra o Sport. Não sei, o Sport tem a última atacada dele de fugir do rebaixamento. Acho que pode ser até o jogo que decrete o rebaixamento do Sport. Aí, sei lá, o Sport, não sei, se lança para cima, o São Paulo consegue algum espaço, ganha o jogo, de repente ganha até 2-0, 3-0. Acho difícil, porque é um jogo com uma carga emocional enorme. O Sport provavelmente, mesmo querendo ganhar, eu acho que vai explorar isso, vai dificultar o jogo para o São Paulo, vai tentar segurar o São Paulo. Hoje, uma coisa importante a ser ressaltada, nos 10 primeiros minutos, você viu o São Paulo até mais intenso, como viu contra o Corinthians, como viu contra o Internacional. Só que contra o Corinthians, contra o Internacional, fez o gol nesse período e foi o gol que decidiu o jogo. Hoje, você começa com essa intensidade um pouco maior, pressiona, preenche ali, tenta dar um abafa e não sai o gol. E aí, a partir dos 10, 12 minutos do primeiro tempo, é outra rotação, o jogo se assenta, o adversário entra no jogo, e aí o Sport, eu imagino que vai querer explorar isso, segura ali 15 minutos, 20 minutos, o São Paulo vai baixar a intensidade, o estádio vai começar a ficar tenso, porque sabe que o São Paulo tem obrigação da vitória, e o Sport vai tentar ganhar o jogo, eventualmente no contra-ataque, eventualmente saindo um pouco mais no segundo tempo, tentar levar um 0-0 para o intervalo, explorar essa questão do São Paulo. Então, é difícil, mas vamos lá, o São Paulo jogou bem, ganhou de 1-0, mas, sei lá, jogando bem, como foi contra o Corinthians, como foi contra Internacional, criando chance e tudo mais. Aí vai pegar essa formação e vai querer repetir para o jogo contra o Grêmio. Não, pô, deu certo contra o Sport, vamos com essa formação contra o Grêmio. E, cara, você tá brigando para não cair, cara, e você tá indo num tentativa e erro. A essa altura do campeonato. Então, é isso que eu falo, por isso que eu tô preocupado. A essa altura do campeonato, o São Paulo tem. E, de novo, isso não é uma crítica ao Rogério Ceni. Quando eu falo que ele é o técnico errado, eu estou avaliando o Rogério em relação ao elenco que tem, em relação ao tempo que tem para treinar, em relação às peças que precisa e ao tempo que tem. Ele tem um dia para treinar, é isso. Amanhã, quem jogou hoje descansa. Então, é um técnico errado, com elenco errado, no momento errado. E a gente tem que dar parabéns para uma diretoria transparente, uma diretoria vencedora, uma diretoria participativa, uma diretoria que veio para corrigir todos os erros da diretoria passada, que cometeu o maior vexame da história em classificando o São Paulo em 4º lugar e conseguindo a Libertadores direto, isso demitindo um técnico com 5 rodadas para terminar o campeonato. Demitindo um técnico com 5 rodadas. Demitindo um técnico com 5 rodadas. Porque isso aumenta a vergonha de ter demitido. Eu não estou falando que é bom, que é ruim, não estou. Dane-se. Por mim não tem nenhum amor. Vai, acabou, demitiu, beleza. Só estou dizendo que é tão estúpido demitir um técnico faltando 5 rodadas quanto foi com a Aguirre. Mas como são sempre as mesmas gestões, as mesmas pessoas tomando as mesmas decisões, é isso que a gente tem. Agora a gente demitiu o técnico com um pouco mais de margem. Só que agora a gente não está ali pensando, vai classificar para Libertadores, não vai. Tá perdendo um título que era o título mais ganho da história. Não. Se aquele era o título mais ganho da história, este, com 9 reforços, deveria ser, assim, um mais ganho. Mas não é. Sabe por que não é? Não é porque faltou muita competência na montagem, faltou muita competência nas escolhas, faltou muita competência na administração das pessoas. E essa é a situação que São Paulo está e que me preocupa bastante. São Paulo não tem um plano. São Paulo parece, de novo, um administrador ali que está brincando de casinha, que pensa que sabe, que entende de futebol, porque passou algum tempo olhando e observando e falando, puxa, vejo aqui como ia contribuir. Fala do meu monte, não é minha. Por mais bem intencionado que seja, não me parece o currículo invejado para ocupar o cargo que ocupa. Por mais bem intencionado que possa ser. Assim como o Casares. Há anos
e para finalizar, há Sim. anos o problema do São Paulo está de cima para baixo. Sim, que é o que a gente vem criticando E há isso anos. afeta diretamente dentro do clube. Você entra numa fase ruim, não tem ninguém, não tem uma liderança, não tem algo que seja feito diferente, não tem alguém que identifique algumas coisas que aconteçam antes, alguém que identifique algo que aconteça cedo e corte na raiz. Por que o Rigor não está jogando bem? Não sei, é uma fase? É um time desorganizado que está afetando ele individualmente? O que está acontecendo? Ninguém sabe, e fica por isso mesmo, e tá tudo bem, e como ficou tudo bem quando o São Paulo começou a perder o Brasileiro em janeiro, e como ficou tudo bem quando o São Paulo demorou 10 jogos para ganhar a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, e tem muito a ver com a situação que a gente está agora, e esse é o principal problema, e todo mundo lá querendo saber de política, o jogador sabe disso, o jogador está vivendo aquilo ali, aí o jogador fica vulnerável para pitaco de conselheiro, aí você tem o jogador que corre sendo criticado em detrimento àquele que não está fazendo tanta coisa assim para o time. Posso só dar um exemplo? Isso se soma, óbvio, aos erros de um treinador que acabou de chegar e não tem as peças que gosta. O pacote São Paulo Futebol Clube, e aí você tem, obviamente, um gigante à beira da zona de rebaixamento, que é muito diferente de um Atlético Goianiense que tem a folha salarial mais baixa da Série A, é a 20ª folha da Série A, então assim, ele já parte de um ponto imaginando que a chance dele chegar na 35ª rodada brigando para não cair é considerável. Sim. O São Paulo não, o São Paulo é catástrofe. O São Paulo é um peso enorme. O São Paulo vai entrar no jogo contra o São Paulo num nível de tensão a gente brutal. Para fazer esse vídeo, a gente está tenso. Eu posso só exemplificar isso. São Paulo lá, a gente falou, cometeu erros no planejamento, isso foi assumido. Isso foi assumido por presidente do clube, isso foi assumido por técnico, isso foi assumido por comissão, isso foi assumido por jogadores. O que o São Paulo fez para corrigir isso? Eu vou responder. Nada. Simplesmente, o que o São Paulo fez foi assumir. Teve mesmo isso. Não fez nada. Nada para corrigir. O que teria que ter sido feito? Cara, dá um descanso, dá uma pausa, dá uma segurada, faz alguma coisa. Não foi feito nada. Apenas, olha, isso mesmo, teve um problema aí. Esse problema está custando agora. Não é o título, é incompetência. É a falta de gestão, é a falta de planejamento, é a falta de tudo. É simplesmente focar no resultado. Se você pegar a fala do próprio presidente, antes de eleito, muito lá atrás, falas dele do passado, ele diria que jamais faria isso. Ele disse que jamais faria, que você não pode jogar tudo e com muita sede ao pote e com tudo para cima de um título, que se o título não acontece, o estrago vai estar feito. O estrago está feito com o título. E a gente está, o que o Gabriel antecipou aqui, que era uma possibilidade. Ele vislumbrava uma possibilidade. Eu consigo imaginar, palavras do Gabriel, que o São Paulo, mesmo com o título, esteja numa situação pior do que sem o título. Estamos péssima, é terrível. Me falta um adjetivo. A situação do São Paulo é lamentável. E assim, me preocupa para o ano que vem. Me preocupa. Não, eu nem consigo pensar para o ano que vem, porque tem que resolver para esse ano ainda. Não sei se a gente não tem planejamento para o ano que vem. Não tem nada. E aí, só para finalizar, assim, porque eu abri aqui e vi muito rapidamente, eu só vejo a coletiva do Rogério sempre no dia seguinte, mas muita gente falando, repercutindo a coletiva dele, porque o Rogério falou, o São Paulo vai viver anos difíceis, o São Paulo vive um momento crítico da sua história, são as frases que a gente pegou aqui. De pincelada. Vive um momento crítico, e aparentemente o Rogério, pelo que eu li aqui de uma pessoa, estava meio abatido na coletiva. E, cara, desculpa, isso também chega para os jogadores. Uma coisa é você, com todo respeito, mas o Juventude, o Atlético Goianiense, o Bahia, estarem vivendo um momento crítico, uma zona desconfortável e tudo mais. Outra coisa é o São Paulo. Segura. Os jogadores que em campo entram sabendo assim, não posso cair com esse clube, não dá, é catástrofe, é o fim de tudo, é um peso enorme, se cair não sabe o que acontece com o clube, diferente de outros clubes que vão ter que ali, tudo bem, a gente vai se reestruturar, a gente vai começar, são vários passos para trás, depois de ter chegado na primeira divisão, mas é um peso enorme. O jogo de sábado no Morumbi, o São Paulo vai precisar muito da sua torcida, de um clima ultra favorável, de um clima de como se fosse uma decisão assim, porque é uma decisão, porque esses 3 pontos eles são muito importantes. Se a rodada ajudar mais ou menos, o São Paulo pelo menos dá respirada, porque depois tem um jogo contra o Grêmio, e depois tem um jogo contra o Juventude, e você precisa ter no mínimo uma margem. Só que o provável é o São Paulo entrar em campo no sábado
colado com a zona de rebaixamento, mas com a zona de rebaixamento a 2 pontos, 2 pontos no máximo, porque seria o Juventude entrando na zona de rebaixamento com 40 pontos, e o São Paulo entrando em campo em 15º. É uma catástrofe, é uma catástrofe. E assim, e agora para finalizar também da minha parte, só assim, olha que situação que a gente está. Esse jogo é mais importante que a final do estadual que a gente conquistou. Porque o São Paulo, se cair, é uma mancha para a história. O Campeonato Paulista é só mais um. Em outros tantos paulistas que o São Paulo conquistou. O rebaixamento é inédito. É inédito e sabe-se lá como o São Paulo poderia voltar. E vamos lembrar, essa administração é a administração que estava tentando dar um golpe no estatuto. Estava ou não está? Está tentando, mas estava, eu estou dizendo, porque isso foi pausado. Foi pausado. Não foi pausado, dia 16 tem reunião. Não, mas tudo bem, não teve a primeira reunião, foi adiado. Pô, dia 16. Tudo bem, mas foi adiado. Então, assim, tá foi adiado. O golpe O golpe está tá aí. aí, porque essa diretoria, ela olha para si mesmo no espelho e fala, eu mereço continuar. Que trabalho formidável eu faço. Eu sou a salvação do São Paulo. Eu sou a transparência. Eu sou a competência. Eu sou o profissionalismo. Eu fiz um sócio torcedor incrível. Estamos aí, esperando. Os números subiram, não? O desempenho no clube subiu, não? Nada. Não, subiu. Mas duvido que subiu do jeito que... Exatamente, planejado. do que foi alardeado, do que foi prometido. De novo, o maior patrocínio da história era apenas uma falácia, apenas um engodo. E é isso, é disso que a gente vive. Vamos enganar o torcedor. Vamos conquistar o título mais fácil para enganar o torcedor. Vamos dar um golpe no estatuto para enganar o torcedor. Vamos fingir que somos profissionais. Vamos fingir que somos transparentes. O resultado está aí. O resultado da incompetência está aí. Está escancarada a incompetência. Mas é muito bonito o discurso, é muito legal ir em canais de apoiadores e em canais de gente que está ali junto, fechadão. É muito bonito, porque é muita garganta e pouco conteúdo. O conteúdo a gente está vendo. Que a gente consiga escapar. Esse é o desejo do canal. Porque aqui somos torcedores. Aqui a gente não fica gritando, berrando. Não é momento disso. O momento é de torcida. Mas é momento também de apontar e de evitar esse assunto, de evitar esse golpe, de evitar essa coisa vexaminosa na história do São Paulo, essa vergonha, essa coisa ridícula. Enfim, a gente vai ficando por aqui, a gente volta... A gente... E só assim, eu repito isso pela milésima vez, pelo milésimo vídeo, talvez. É muito, muito esforço para conseguir fazer o São Paulo chegar nessa situação e de uma maneira que nem sequer assusta. Ah, nossa, que surpresa que o São Paulo... Não é surpresa. E a tendência é piorar. Então a gente volta e fica ligado nas redes sociais, porque por mim voltaria sexta. Mas aí você vê se volta sexta, a gente conversa lá com o Ale, vê se faz uma live com ele, fala desse golpe, fala da situação, porque é a única oportunidade de fazer vídeo sexta-feira agora. Mas assim, não sei se seria uma coisa, mas enfim, a gente pensa nisso e de qualquer forma, fiquem de olho nas redes sociais, a gente tenta voltar. Vai ter muito de cabeça, gente. Eu tô realmente arrebentado. É isso. Agora, para a gente aqui, 1h17, para vocês, sabe-se lá que horas, mas é difícil. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos para São Paulo.